As retrações de Fibonacci é uma ferramenta que exibe linhas horizontais. Com base nos números de Fibonacci, essas linhas poderiam então ser usadas como níveis de suporte e resistência. Para usar a ferramenta retração de Fibonacci, você primeiro começa identificando uma oscilação baixa e uma oscilação alta em um gráfico. Em seguida, arraste a ferramenta do balanço baixo para o balanço alto. Em seguida, espere que o preço volte para um desses níveis. Idealmente, o nível de Fibonacci de 0,382, porque esse é o nível mais comum onde o preço tende a reverter. Então, se o preço atingir esse nível, isso pode ser uma boa entrada de compra. Tenha em mente que o preço também pode reverter de outros níveis de Fibonacci combinado com outros sinais de confirmação, para obter uma entrada melhor. Padrões de rompimento é quando o preço faz um movimento repentino e significativo em uma direção. Isso geralmente se forma depois que o mercado faz um período de consolidação. Por exemplo, aqui podemos ver que o preço está se consolidando e, de repente, ele se move acentuadamente para o lado negativo. Isso é chamado de rompimento. Para tirar vantagem disso, os traders podem usar padrões específicos como um guia para identificar rompimentos antes que eles aconteçam. Os padrões de rompimento mais notáveis incluem cunhãs, triângulos e o padrão de retângulo. Padrões de reversão é quando o preço se move na direção oposta da tendência atual e forma uma tendência contrária. Padrões específicos podem ser identificados em um gráfico que pode ajudar os traders a prever reversões antes que elas aconteçam. Os padrões de reversão mais notáveis são o topo duplo, como triplo topo e fundo, cabeça e ombros, e copos e alças. Elliott Wave é uma teoria que sugere que o mercado tende a se mover em uma série de 5 ondas antes de reverter e formar outro conjunto de ondas na direção oposta. Entendendo a sequência de Elliott Wave, os traders conseguem prever para onde o preço está indo seguindo o padrão em um gráfico. Podemos rotular cada ponto das ondas como 1, 2, 3, 4 e 5 e ABC. Não existem regras específicas para garantir que o movimento seja considerado válido. A primeira onda de Elliott, onda 2, não pode ser maior que a onda 1 e geralmente volta para o nível 0,618 de Fibonacci. A segunda onda 3 deve ser a onda mais longa entre as ondas 1, 3 e 5. A terceira onda 4 deve permanecer acima do pico da onda 1 e geralmente retorna ao nível 0,382 de Fibonacci. Então aqui está um exemplo da onda Elliott em ação neste gráfico. Podemos ver que o preço se assemelha a uma possível onda Elliott 1, 2, 3 e, portanto, com base na teoria do caminho 4, que é que o preço tende a voltar para o nível 0,382 de Fibonacci. Antes de continuar para cima, podemos usar isso como um potencial de entrada quando o preço recuar. Lacunas de valor justo. Uma lacuna de valor justo ocorre quando uma vela forma uma lacuna significativa devido a um desequilíbrio de compra ou venda. Para encontrar uma lacuna de valor justo, primeiro você precisa encontrar uma vela com um corpo GRAM. Em seguida, desenhe um retângulo na lacuna. Coloque-o entre o movimento da vela anterior e o próximo movimento da vela. Este nível agora atua como um ímã potencial, onde o preço pode revisitar antes de continuar seu movimento. Padrões de velas é uma técnica que os traders usam para analisar movimentos futuros de preços, observando formatos específicos de velas. Padrões de velas é uma técnica que os traders usam para analisar movimentos futuros de preços, observando formatos específicos de velas. Padrões de martelo e estrela cadente que indicam rejeição, conforme mostrado pelo longo pavio em um lado. Padrões doji que sinalizam neutralidade no mercado. O Ikanashi é um indicador que substitui totalmente um gráfico de canil tradicional por um gráfico de Heikanashi quando aplicado. Tende a emitir menos ruído do que um canil tradicional. Uma vela Ikanashi verde sinaliza que o preço está em tendência. E uma vela Ikanashi vermelha sinaliza que o preço está em tendência de baixa. O tamanho do corpo da vela também indica o quão forte é a tendência. Quanto maior a vela, mais forte a tendência. Tenha em mente que o Ikanashi atua apenas como um indicador, ele não exibe o preço real de mercado. Fases da Lua é um conceito que utiliza os ciclos da Lua para cronometrar o mercado. Os traders da face da Lua acreditam que os ciclos da Lua estão correlacionados com as emoções e o comportamento humano que podem ter uma influência no mercado. Acredita-se que fases específicas da Lua sejam favoráveis a uma determinada tendência. Uma lua nova significa que o mercado tende a ser altista e a lua cheia significa que o mercado tende a ser baixista. Hoje é usada principalmente como uma ferramenta de confirmação. Renko. Ele substitui um gráfico de velas tradicional por um gráfico de rugas, ao contrário de uma vela tradicional que forma uma nova vela, com base em um determinado período de tempo. Um gráfico de rugas forma seu bloco com base na mudança de preço. Por exemplo, a cada mudança de 1% no preço, um bloco de rugas aparece. Isso significa que cada bloco de rugas representa uma mudança de 1% no preço.
É claro, você pode alterar os parâmetros disso através das configurações do indicador. Os comerciantes podem utilizar o Wrinkle Torch para filtrar ruídos e identificar tendências. E tenha em mente que os gráficos Renko funcionam apenas como um indicador, não exibem o preço real de mercado. Padrões harmônicos são padrões de preços avançados que seguem uma forma específica com base nos números de Fibonacci. Os comerciantes podem então usar essas formas específicas para prever movimentos futuros de preços. Por exemplo, um padrão de morcego de alta é formado quando o preço faz uma série de 4 movimentos com o formato da letra M. Cada ponto pode ser rotulado como X, A, B, C, E, D, e cada um desses pontos tem uma diretriz específica. Por exemplo, o ponto X ao ponto B precisa ter um valor entre 0,382 e 0,5. O ponto A a C precisa ter um valor entre 0,382 e 0,886. E a mesma coisa funciona para os outros pontos. Em seguida, as diretrizes específicas podem ser aplicadas em um gráfico real. Portanto, se você observar um preço formando uma série de 4 movimentos, poderá aplicar a ferramenta de padrão harmônico para verificar se o preço formado corresponde a uma orientação de padrões. Se isso acontecer, você poderá assumir uma posição com base no padrão que se formou. Existem vários padrões harmônicos. Os mais notáveis são o caranguejo, morcego, borboleta, e cada um tem seus próprios valores únicos. Suporte e resistência. Estes são níveis-chave que se formam horizontalmente, onde o preço ricocheteou no passado e pode possivelmente saltar novamente no futuro. Se o nível estiver abaixo do preço, é chamado de suporte, onde você pode tomar uma biposição se o preço se aproximar dele. E se o nível estiver acima do preço, é chamado de resistência, onde pode assumir uma posição de venda se o preço se aproximar dele. Suporte dinâmico e resistência. Semelhante ao suporte e resistência, o suporte e a resistência dinâmicos também atuam como níveis-chave, mas em vez de usar linhas horizontais estáticas, ele usa indicadores como a média móvel para atuar como nosso nível-chave. Linhas de tendência. Linhas de tendência são níveis-chave que se formam diagonalmente durante um mercado de tendência. Você pode usar linhas de tendência para identificar a direção geral do preço. Linha de tendência ascendente significa alta e linha de tendência descendente significa baixa. E semelhante ao suporte e resistência, você também pode usar a linha de tendência para identificar possíveis cenários de entrada. Por exemplo, se o preço retornar a uma linha de tendência, pode ser uma boa oportunidade para assumir uma posição. Ângulos idos é uma ferramenta que exibe várias linhas que se espalham continuamente em diferentes ângulos. Essas linhas podem então atuar como possíveis níveis-chave e também podem ajudá-lo a medir a força de uma tendência. O preço movendo-se dentro dos ângulos íngremes da ferramenta indica uma tendência forte, e o movimento do preço dentro dos ângulos rasos da ferramenta indica uma tendência fraca para aplicar os ângulos de grupo. Primeiro você vai para as configurações e certifique-se de verificar o preço de bloqueio da proporção da barra. Em seguida, identifique uma faixa de mercado e marque a oscilação mínima e as oscilações máximas dessa faixa. Em seguida, desenhe uma linha reta vertical no início do intervalo. Depois, selecione a ferramenta ângulo de tendência e meça 45 graus. Em seguida, use a ferramenta do ventilador da pistola e coloque-a em um ângulo de 45 graus. Indicadores de impulso. Estes são os tipos de indicadores que medem a direção e a força de uma tendência, são mais eficazes quando usados em mercados de treinamento. Alguns dos indicadores de momentum mais notáveis são MACD, um cruzamento para cima indica uma tendência de alta, enquanto o cruzamento para baixo indica uma tendência de baixa. O preço das médias móveis acima da média móvel sinaliza uma tendência de alta e o preço abaixo sinaliza uma tendência de baixa. Parabólicas são um ponto abaixo do preço indica uma tendência de alta e um ponto acima do preço indica uma tendência de baixa. Sinal verde de supertendência indica uma tendência juvenil e um sinal vermelho indica uma tendência de baixa. Osciladores. Aqui estão os tipos de indicadores que exibem a força relativa de um preço. Eles são mais eficazes quando usados em mercados agitados ou laterais. Os osciladores mais notáveis incluem o RSI. Quando a linha está na região de sobrevenda, isso indica uma possível reversão para cima. Se está na região de sobrecompra, isso indica uma possível reversão para baixo. O estocástico, se ambas as linhas estiverem na região de sobrevenda, sinaliza uma possível reversão para cima. Se ambas as linhas estiverem na região de sobrecompra, sinaliza uma possível reversão para baixo. Essas duas linhas também podem se cruzar para prever movimentos futuros de preços. Divergências. Divergências ocorrem quando um indicador exibe um sinal oposto ao movimento real do preço. Quando isso acontece, geralmente é um sinal de que a tendência pode reverter. Divergências podem ocorrer em muitos indicadores, como o MACD, o estocástico e o RSI. Por exemplo, aqui usando o indicador MACD, você pode ver que o preço está formando máximos mais altos, o que é de alta, mas o indicador mostra o oposto,
máximos mais baixos. O que é de baixa? Neste caso, esta é uma divergência de baixa, que sinaliza que o preço pode formar uma reversão, e assim você pode assumir uma posição de venda. Indicadores de volume são tipos de indicadores que mostram a força por trás de um movimento de preço, rastreando o volume de negociação. Indicadores de volume notáveis incluem o volume de preço, que exibe o volume de cada vela. Quanto mais longa a barra, maior o volume. Preço médio ponderado por volume, que mostra a relação entre o preço de um ativo e seu volume total. Pode ser tratado como uma média móvel ou como um suporte e resistência dinâmicos. Perfis de volume, ele exibe uma barra de volume horizontalmente, que pode ser tratada como níveis-chave para possíveis posições de entrada. Oferta e demanda, também chamadas de blocos de pedidos, são zonas onde ocorreram movimentos de preços significativos. Se o preço subir significativamente de um nível, é considerado uma zona de demanda, e se o preço descer significativamente de um nível, é considerado uma zona de oferta. Assim como o suporte e resistência, essas zonas podem ser tratadas como níveis-chave para possíveis posições de entrada. Estrutura de mercado. Estrutura de mercado é quando o trader analisa a condição de comportamento e o fluxo do mercado. Uma ultraestrutura é caracterizada pelo preço formando máximos e mínimos mais altos, enquanto a transestrutura descendente é caracterizada pelo preço formando máximos e mínimos mais baixos. Tijolo de estrutura é quando o preço bloqueia o pico de preço anterior durante uma tendência. Por exemplo, se o preço forma máximas e mínimas mais altas, esse tijolo das máximas anteriores é chamado de tijolo de estrutura. Mudança de caráter ocorre quando o preço rompe a estrutura anterior durante uma tendência, muitas vezes sinalizando uma reversão da tendência atual. Por exemplo, se o preço está formando máximos e mínimos mais altos, então ele rompe os mínimos anteriores, formando mínimos mais baixos. Isso é chamado de mudança de caráter. Então eu perdi alguma estratégia? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você achou bom, faça um pequeno favor curtindo o vídeo. Se inscreva no canal, leva apenas 2 cliques, mas significa muito para mim. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.